Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like. E no vídeo de hoje eu queria responder uma indagação que me foi feita dias atrás. A indagação foi a seguinte: por que ser advogado criminalista? E aí eu pensei, refleti e respondi. Eu respondi mais ou menos assim: a primeira coisa que você tem que pensar antes de trilhar uma carreira é saber se você tem interesse por ela. Então, não adianta você ser advogado, não adianta você ser médico, não adianta você ser engenheiro, o que for, se você não tem uma inclinação, se você não tem uma semelhança, digamos assim, com aquela atividade. Imagina só, você passar a sua vida toda desenvolvendo algo que você não gosta. É o terror independentemente do dinheiro que você ganhe. Então, tem que haver uma sintonia, tem que haver uma inclinação, como eu acabei de dizer. E aí, quando nós pensamos no direito, na advocacia em si, tudo bem, você até ganha bem, como advogado criminalista, aquela coisa toda, mas o que de fato tem que motivar o indivíduo, e foi o que me motivou, foi a vocação. Então, antes de qualquer coisa, de pensar em ser advogado criminalista, pensar em ser um advogado civilista, um advogado ambientalista, LGPDista, o que for, tem que haver uma vocação. O direito é uma vocação. Ser advogado, em qualquer área que seja, é uma vocação. Mas aí, por que ser advogado criminalista? Porque o advogado criminalista, ele é o advogado que lida com questões mais sensíveis. Sempre quando eu ministro aula de processo penal, por exemplo, na graduação, eu sempre perfaço essa divisão entre o processo civil e o processo penal. E aí eu sempre falo o seguinte, olha, teoria geral do processo é uma coisa, a teoria geral do processo penal é uma outra coisa. Não dá para você pensar identicamente as duas coisas. Por quê? Porque existem particularidades, existem peculiaridades diametralmente opostas. E aí, um dos pontos sensíveis que eu trago é o seguinte: o civilista, o processo civil, a teoria geral do processo, o TGP, conforme nós falamos, lida com patrimônio, lida com dinheiro, lida com bens. É claro, tem outras coisas também. É claro que a vida sempre está ali próxima e, nesse sentido, ela tem que ser pensada. Mas quando nós pensamos no processo penal, na teoria geral do processo penal, vamos aqui, de maneira mais objetiva, dizer advocacia criminal, você está lidando com vidas. Você está lidando ali com a liberdade. Você está lidando com o bem mais precioso que um indivíduo pode ter, a vida e a liberdade. Eu costumo dizer que o advogado criminalista, a advogada criminalista, é um defensor, é uma defensora dos direitos fundamentais. Então, por que ser um advogado criminalista? Porque é o advogado criminalista que vai cuidar, digamos assim, da vida, é o advogado criminalista que vai cuidar da liberdade, é o advogado criminalista que vai lutar pelos direitos fundamentais, pelas garantias constitucionais e fazer valer em todos os pontos a vocação constitucional. É na advocacia criminal que você percebe grandes injustiças. Quando um indivíduo é preso injustamente, quando o indivíduo fica preso além do tempo, quando, por exemplo, numa execução penal, o cálculo é feito errado e o indivíduo fica preso, por exemplo, por um tempo ali maior, que não é de fato aquele tempo condizente. Quando, por exemplo, numa prisão preventiva, um reconhecimento equivocado em sede policial, a fotografia é verificada e o indivíduo é preso preventivamente de maneira equivocada. Quando, por exemplo, um magistrado, uma magistrada acaba se inclinando dentro de uma perspectiva mais intimista e, nesse sentido, se torna parcial. E você, como um advogado criminalista, como uma advogada criminalista, tem que, sobretudo, lutar e demonstrar essas questões parciais que estão afetando um processo. Ser advogado criminalista não é simplesmente advogar para criminoso, para bandido, como muita gente fala. Ser um advogado criminalista é lutar
acima de tudo, pelas balizas constitucionais, pelos direitos fundamentais. Eu costumo dizer o seguinte, que é na advocacia criminal que você vê o poço, que você vê o fundo do poço dentro das perspectivas estatais, onde o indivíduo, que é um sujeito de direitos, na maioria das vezes é tratado como uma coisa. Nós temos que lembrar, o réu, ele é de fato um sujeito de direitos. Porque ser advogado criminalista, para ganhar dinheiro, para ser famoso? Não. Porque ser advogado criminalista, para justamente minimizar as desigualdades que muitas vezes são proporcionadas pelo próprio Estado na hora do desenvolvimento do processo e, nesse sentido, defender direitos e garantias fundamentais. Pense sobre isso. O advogado criminalista, advogada criminalista, está ali no cenário, está ali no palco, como eu costumo dizer, para resguardar, para defender, para reconhecer ou minimizar, pelo menos, as injustiças praticadas pelo Estado e, como eu disse, reconhecer os direitos e garantias fundamentais. Você quer ser um advogado criminalista? Você quer ser uma advogada criminalista? Pensar sobre essas coisas. Tem que pensar que você será um agente de mudança, um agente transformador dentro das mazelas, muitas vezes praticadas não só pela sociedade, mas pelo próprio Estado. Pense sobre isso. Fica com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre.